Olá, amigos. Aqui é Beth Gravina para mais uma leitura. O livro é de C.S. Lewis, A Abolição do Homem, parte 6. O inovador não optará pela primeira alternativa porque os princípios práticos conhecidos a todos os homens pela razão são simplesmente o tal que ele estava empenhado em suplantar. É mais provável que ele desista da busca pela essência racional e passe a se empenhar em caçar algum outro fundamento, até mais básico e realista. Provavelmente ele achará que terá descoberto isso por instinto. Para ele, a preservação da sociedade e da espécie em si são finalidades que não dependem da trama precária da razão. Eles são dados por instinto. Eis porque não há motivo para argumentar contra a pessoa que não percebe tais fins. Temos uma urgência instintiva de preservar a nossa própria espécie. Eis porque o homem deve trabalhar para a posteridade. Não temos urgência instintiva de manter promessas ou de respeitar a vida individual. Eis porque podem ser devidamente ignorados todos os escrúpulos de justiça e humanidade, na verdade, o tal, quando se está em conflito com nossa finalidade real, a preservação da espécie. É por essa razão que a situação moderna permite e demanda uma nova moralidade sexual. Os antigos tabus serviram ao propósito real de ajudar a preservação da espécie, mas os contraceptivos modificaram isso e agora podemos abandonar muitos desses tabus. Pois é claro que o desejo sexual, sendo instintivo, deve ser satisfeito desde que não entre em conflito com a preservação da espécie. Parece, portanto, que uma ética baseada no instinto dará ao inovador tudo o que ele deseja e irá liberá-lo de tudo que for contrário ao seu desejo. Na realidade, com isso, não avançamos nem um pouco. Não vou insistir no ponto de que instinto é o nome dado para aquilo que desconhecemos. Dizer que as aves migratórias acham o seu caminho por instinto não passa de uma forma de dizer que desconhecemos como é que as aves migratórias acham seu caminho, pois penso que seja aqui usado em um sentido francamente definido para se referir a um impulso não refletido ou espontâneo, amplamente sentido pelos membros de dada espécie. De que forma um instinto assim concebido irá nos ajudar a descobrir os valores reais? Será que está sendo sustentada a ideia de que temos que obedecer ao instinto e não podemos agir de outra forma? Mas nesse caso, por que são escritos livros como o Livro Verde e outros do gênero? Por que tanto esforço para nos levar a um caminho que nem teríamos como evitar de trilhar? Por que louvar tanto aqueles que se submeteram ao inevitável? Ou será que estão defendendo que se obedecermos ao instinto, seremos mais felizes e satisfeitos? Mas a questão que estamos considerando aqui é mais precisamente a do enfrentamento da morte, que até o inovador sabe muito bem, descarta toda a possibilidade de satisfação. E se temos um desejo instintivo para o bem da posteridade, então esse desejo, pela precisa natureza do caso, jamais poderá ser satisfeito, já que o seu objetivo estará alcançado no máximo quando estivermos mortos. Tudo indica que o inovador não diria que somos fadados a obedecer ao instinto, nem que ele nos satisfará se o seguirmos, mas que temos o dever de obedecê-lo. Mas por que deveríamos obedecer ao instinto? Por acaso há algum instinto de ordem superior que esteja nos dirigindo para obedecer especificamente a este e a um terceiro instinto, de ordem ainda superior, que nos guie no sentido de obedecer ao anterior? Uma regressão infinita de instintos? Isso é presumivelmente impossível, mas nada mais servirá. A partir da afirmação do fato psicológico
eu tenho um impulso de fazer determinada coisa, não podemos, por ingenuidade, concluir como princípio prático, então devo obedecer a este impulso. Mesmo se fosse verdade que os homens têm um impulso espontâneo e refletido para sacrificar as suas próprias vidas para a preservação de seus semelhantes, outra questão bem diferente e separada, quer seja para decidir se este é um daqueles impulsos que devem ser controlados ou reprimidos. Pois até o inovador admite que muitos impulsos, aqueles que entram em conflito com a preservação da espécie, devem ser controlados. E essa admissão certamente nos leva a uma dificuldade ainda mais fundamental. Dizer-nos para obedecer a um instinto é como nos mandar obedecer a pessoas. E as pessoas dizem coisas diferentes, assim também nossos instintos que estão em guerra. Há quem defenda que o instinto de preservação da espécie sempre deva ser obedecido às custas de nossos outros instintos. Mas nesse caso, essa regra de precedência advém de onde? Seria muito simplista dizer que demos ouvidos a um instinto que fala em causa própria e decide a seu próprio favor. Cada instinto, se dermos ouvidos a ele, reivindicaria que deve ser satisfeito às custas dos outros. Só de darmos ouvidos a um, em vez de aos outros, já estamos pré-julgando o caso. Se não examinarmos nossos instintos, comparando a dignidade de cada, nunca conseguiremos aprender essa dignidade com eles. Essa compreensão não pode ser instintiva. O juiz não pode ser ao mesmo tempo julgado, caso contrário, a decisão será inútil e não haverá razão para colocar a preservação da espécie acima da autopreservação ou do apetite sexual. A noção de que, sem apelar para qualquer corte mais alta do que os próprios instintos, podemos ainda assim achar motivos para preferir um instinto em detrimento de outros, é muito mais difícil de aceitar. Estaremos nos agarrando a palavras inúteis, chamadas de instintos básicos, fundamentais, primários ou mais profundos. Elas não têm valia alguma. Ou essas palavras escondem um juízo de valor passado sobre o instinto e, portanto, não derivado dele, ou então elas meramente registram a sua intensidade sentida, a frequência de sua operação e seu amplo alcance. No primeiro caso, toda tentativa de basear os valores nos instintos terá sido abandonada. No último, essas observações sobre os aspectos quantitativos do evento psicológico não levam a nenhuma conclusão prática. É o velho dilema. Ou as premissas já carregavam em si um imperativo, ou a conclusão continua não passando de um indicativo. Finalmente, vale a pena indagar-se a respeito da possibilidade de haver sequer um instinto de cuidado com a posteridade ou preservação da espécie. Não consigo descobri-lo em mim mesmo e olha que sou um homem que pensa bastante na posteridade remota. Um homem que lê o Olaf Stapledon com prazer. Acho muito mais difícil acreditar que se sentou na minha frente num ônibus ou passou horas comigo em filas, senta um impulso irrefletido de fazer qualquer coisa com relação à espécie ou à posteridade. Só pessoas educadas de uma forma particular podem ter a ideia de posteridade em mente. É difícil atribuir ao instinto nossa atitude em relação a um objeto que existe apenas para pessoas dotadas do hábito da reflexão. O que temos por natureza é o impulso de preservar nossos próprios filhos e netos, um impulso que se torna progressivamente mais fraco à medida que a imaginação vai despontando até acabar se extinguindo nos desertos da futilidade devastadora. Final da parte 6. Até a próxima. Um abraço a todos.